Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fana Lopes e eu estou chegando aqui hoje com mais um FanaCast para vocês. E hoje nós temos uma entrevistada muito especial. E você pode falar assim, gente, mas todos os convidados, ela fala que são especiais. São de verdade, são especiais. E essa de hoje não é diferente. É uma convidada muito especial porque ela tem uma história de vida incrível. É uma pessoa muito batalhadora e que nunca desistiu, mesmo em meio às lutas, às tempestades, ela seguiu em frente. E eu tenho certeza que a história de vida dela vai inspirar a sua história de vida também. Então, aguenta aí um pouquinho que eu já te apresento essa convidada. Antes, eu quero te lembrar que se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça isso agora. Né? Você não paga nada, é de graça. E aí você pode também compartilhar. Se você gosta dos conteúdos que eu posto aqui, compartilha aí com seus amigos, no seu grupo da família, com quem você quiser e com quem você puder. Deixa sempre aí o seu joinha, né? Porque isso é bom para o canal, faz o canal crescer. Combinado? Então, se não inscreveu, se inscreve aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer hoje, já trouxe aqui, na verdade, está aqui comigo, essa convidada que ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a experiência de vida dela, sobre, na verdade, um testemunho de vida para encorajar você com as suas dificuldades, com os seus desafios, para que você nunca desista, para que você siga em frente. Então, eu estou trazendo hoje aqui a Silvana Scorsin. Que nome chique, né, Silvana? Obrigada. A Silvana, ela é uma pessoa assim tão gabaritada. Nossa, que se eu for ler o currículo dela aqui, você fala assim, meu Deus do céu. Nossa, obrigada, beijo, Fana. É uma pessoa incrível, é jornalista, fez turismo, administração, pós-graduação. Em que área que você fez pós-graduação, Silvana? Em administração também. Em administração também. Então, assim, gente, é um currículo extenso demais, mas eu vou pedir que ela própria se apresente para você aí, que ela fale um pouquinho dela. Conta pra gente, Silvana. Eu já te conheço, mas eu quero que vocês que estão nos assistindo agora possam conhecer também essa pessoa incrível e tão especial e que eu amo demais. Então, seja muito bem-vinda aqui no canal da Fana Lopes. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né? A gente já estava tentando esse encontro, já tinha um tempão. Muito obrigada. Então, agora eu quero que você fale um pouquinho de você para quem está nos assistindo. Primeiro, eu estou honrada demais de estar aqui. Obrigada por isso. Nossa, eu queria agradecer também quem assiste Fana Lopes. Não tem nem como dizer assim, que é maravilhoso participar desse encontro com ela aqui. E eu sou jornalista, formada em administração e turismo. Tenho mestrado também em impacto ambiental, escrevi um livro sobre lixo eletrônico e hoje tenho um portal de notícias, o Radar Digital, que a Fana Lopes também participa com a gente lá, tenho orgulho de ter ela com a gente. Que bom! E já sou mãe de 2 filhos, que eu amo muito, foi uma batalha também essa minha maternidade, quero contar depois para vocês como foi isso. Né? Tenho uma família linda, meus irmãos, gosto muito deles, minha família toda lá do sul, do Paraná. E hoje eu me considero uma pessoa bem realizada, conheço uma boa parte aí desse nosso país, do nosso mundo aí afora. Me sinto realizada como pessoa, como mulher. É tão bom a gente ouvir uma pessoa dizendo isso. Olha, eu me sinto realizada. É tão difícil. Às vezes as pessoas falam, né, reclamam tanto, murmuram tanto de tanta coisa. Ainda está faltando tanta coisa para eu me sentir realizada, né? E aqui a gente está diante de uma pessoa que se sente realizada. Isso é muito lindo. E eu quero, então, começar te perguntando. Vou te fazer umas perguntinhas e a conversa aqui é muito informal. Então, vai falando aquilo que tiver no seu coração, aquilo que Deus for colocando no seu coração, né? Para todo mundo que está ali nos assistindo. Eu queria saber assim, um pouquinho de você. Vamos começar ali desse seu testemunho. Vamos começar um pouquinho lá de trás. Pelo que eu conheço assim, da história, pelo que você já me falou, você já enfrentou assim, momentos muito difíceis e muito delicados já na sua caminhada, né? E, assim, principalmente assim, com relação à sua saúde. E aqui, quando eu falo de saúde, eu não estou falando só de saúde física, eu estou falando de saúde mental, saúde emocional. Você me disse que já enfrentou uma depressão
quando você era bem jovem, né? Como é que foi isso? Teve algum fato, Silvana, específico que tenha startado esse processo depressivo? Alguma coisa que tenha acontecido que, de repente, tenha funcionado como um gatilho para que você entrasse nesse processo de depressão? Como é que foi isso? Como é que você administrou isso? Conta pra gente. Olha, Fana, foi um momento muito difícil para mim, bem complicado. Eu não sabia que eu estava num processo de depressão. Naquela época, ninguém falava ainda como se fala hoje na depressão. Sim. Hoje a depressão ela é bem tratada, ela é uma questão de saúde pública, você tem acesso à medicação, naquela época não se tratava disso. Eu tinha meus 20 e poucos anos e era uma coisa assim, ninguém sabia, com todo respeito, se eu estava com espírito, o que estava acontecendo comigo, eu mesmo não sabia. Muita gente lidava com isso como se fosse preguiça. Exatamente, né? Assim, o que estava acontecendo com a Silvana? Qual era o problema da Silvana? E eu não tinha vontade de nada, eu perdi vontade de viver. E foi assim, ninguém sabia, não tinha um start, mas eu acabei, afetou até meu relacionamento eu tinha um relacionamento de 10 anos, e a partir dali acabou tudo na minha vida. Aí, por incrível que pareça, aquilo que eu te falei, às vezes Deus nos dá, né, uma ajuda. Eu fiz até um testemunho um tempo atrás sobre isso. Eu fui encaminhada, depois de sofrer muito, eu fui encaminhada para um médico em Curitiba. Sim. E eu falo para você, fui colocada dentro do avião de chinela de dedo. Gente. Sabe, com a roupa do corpo, me tiraram da minha cama, me colocaram dentro do avião e eu fui de chinelo de dedo para Curitiba. Você não saía mais de casa? Não. Assim, não só para eu entender. Então, não houve um start, não houve um fato específico. Não. Simplesmente, do nada, você começou a ficar ali, se retraindo, foi ficando isolada, foi se isolando em casa. Exatamente, sim. E tristeza. Eu estava descontando no meu relacionamento, aquela tristeza. Estava acabando o meu relacionamento, já estava praticamente, né? E aí eu fui colocada dentro do avião por meu chefe, na época era meu chefe, porque nem trabalhar eu conseguia, eu só fumava. Eu estava pele e osso. E fui colocada dentro do avião e fui para lá. E aí minha mãe conseguiu esse médico em Curitiba. E eu só lembro, eu fiz uma semana de exames, uma série de coisas, e nem eu sabia o que era depressão, eu lembro só de uma palavra. Quando eu cheguei, fiquei sozinha com ele, ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei assim, acredito. Ele falou assim, se eu te falar que você vai tomar um remedinho todo dia de manhã e você vai ficar boa, você acredita em mim? Aí eu olhei para ele, mas eu não acreditava em mais nada. Mas só que quando ele falou assim, eu acreditava em Deus, eu falei assim, acredito. Acredito. Ele falou, então tá, eu vou te medicar e você, a partir de agora, pode acreditar que você vai ficar melhor. E eu sei com aquela história de você acredita em Deus, e sair confiante. Não, acredito. E eu não morava com os pais aqui, meus pais moravam no sul. Sim. E aí ele chegou e avisou, olha, ela precisa de um atendimento, pelo menos, ela não pode ficar sozinha nos primeiros 15 dias. Porque a medicação a gente não sabe se vai, né, fazer efeito. Naquela época não tinha, como eu te disse, estudos suficientes. Mas já sabia que eu estava com uma depressão endógena. Resultado. Em 15 dias, eu perdi o meu relacionamento. Foi ruim. Eu lembro que quando eu voltei, a pessoa já não estava mais comigo. Foi horrível. Mas meus pais vieram para cá, ficaram comigo. Eu tomei a medicação e a minha vida mudou. Eu comecei realmente a sair daquele estado. Tive uma ajuda, eu acho que neurológica, claro. Comecei a sair daquele estado. Mas aí eu tive também a força que eu precisava e comecei a sair, né, e sair daquele relacionamento, entrei em outro, fui cuidar da minha vida. Conto para vocês o seguinte, quando eu acreditei que eu estava muito bem, eu realmente tive umas recaídas. De lá para cá, eu trato a minha depressão com muito espiritualidade, mas eu continuo medicada. São aí quase 30 anos tomando a minha medicação.
Então, você toma até hoje, né? Tomo até hoje a minha medicação. Mas eu acredito em Deus. Amém, com certeza, por isso. Né? Então, a depressão foi um período difícil. Hoje, eu acredito nas pessoas que não é frescura. Sim, com certeza. Que a gente tem que ter força de vontade, sim, mas que a gente precisa de ajuda, de carinho. Também não é aquela coisa de chegar e falar assim, isso é fraqueza, você tem que se levantar. Para de tomar remédio. Eu vejo, por exemplo, pessoas que falam assim, eu não preciso tomar remédio. Na verdade, enquanto você falava eu achei tão interessante essa questão do médico chegar para você e dizer para você, você acredita em Deus? Aí você disse sim. A partir daquele sim, ele te perguntou, ele te levou, ele te conduziu, ele te induziu, na verdade, a acreditar que esse Deus era capaz e era poderoso para te curar. Né? Então, a partir daquele momento, eu gosto muito de dizer, e isso é bíblico, a Bíblia diz assim, Paulo falando, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Então, essa renovação da mente, que é o que a gente chama de metanoia, né? É o que acontece, é o que eu chamo também de uma virada de chave. Sim. Naquele momento ali, você virou uma chave. Sim. Você parou de acreditar que você estava arrasada, que estava no fundo do poço, e de repente, ali, você começou a acreditar, né, em você mesma e num Deus que estava ali te sustentando, né? E ainda, muita gente fala assim, mas milagre? Como é que é assim? Milagre tem que ser Deus, Jesus chegar aqui, né, estalar os dedos e você ficar bem. Na verdade, o Senhor opera milagres, ele não tem um padrão. O Senhor, quando ele opera um milagre, ele não tem assim um formato específico. Não, eu vou operar milagres só dessa forma na vida da Silvana, né? Como é que Jesus curava as pessoas? De repente, ele cuspia no chão, fazia uma laminha ali, colocava no olho da pessoa, a pessoa começava a enxergar. Né? De repente, ele só liberava uma palavra sobre a vida de alguém, aquela pessoa ficava curada. Né? E, de repente, o Senhor também, e Ele pode fazer isso, Ele opera milagres por meio dos instrumentos dele aqui nessa terra. Concordo. E os médicos e remédios, eles são instrumentos que Deus usa para operar esses milagres, né? Sou prova disso. E você é prova disso, Bastante. Né? Então, assim, a partir daquele momento, houve uma virada de chave realmente e você começou a reagir, né? Porque o que você falou é muito importante. As pessoas olham para quem está num processo depressivo e falam assim, gente, por que essa pessoa não reage? O que acontece que essa pessoa está aí só prostrada, não reage? Assim, a gente precisa olhar com compaixão para quem vive esse problema. Tentar se colocar no lugar dessa pessoa, é muito né? difícil, é muito difícil. É um aprisionamento. Exatamente. E que a pessoa não consegue depressão sair. É uma doença da alma, um câncer, é uma doença que dói a alma. Você não consegue, você quer que aquilo acabe. Sim. Você quer que aquilo acabe. E ao mesmo tempo você não tem força para se levantar. Exatamente. E é o que você falou. Como é importante, né? Como é importante a gente ter esses encorajadores na vida da gente quando a gente está passando por algum momento difícil, né? Sim. E eu costumo dizer, eu me lembro até da historinha a gente estava falando aqui de desenho animado, né? A história do peixe Nemo, né? Sim. Que lá o Nemo estava, às vezes, passando por uma luta ali e, às vezes, ele era pego ali numa rede, aquela dificuldade, e a Dory vinha. Vai, Nemo, continue a nadar. Você consegue, continue a nadar. Gente, aquilo é incrível. Sim. E como a gente precisa desses encorajadores na vida da gente. Silvana, você consegue. Você vai sair dessa. Você é capaz, né? Você tem um Deus que cuida de você. Então, levanta a cabeça, lava o seu rosto e vai seguir em frente. Então, assim, seja um encorajador na vida de quem está aí com você, de quem caminha com você. A gente precisa disso, né? A gente precisa tanto ser encorajado em determinados momentos, como encorajar o outro também na caminhada dele. Entender que essa doença, ela realmente existe. Sim. Né? Que ela não é uma fraqueza. Sim. Né? De caráter ou de falta de vontade, não é nada disso. Ela realmente existe. Com certeza. E precisa ser tratada com o cuidado
que ela merece, né? E aí, então, Silvana, você saiu desse processo, graças a Deus, né? Assim, isso foi administrado, né? Até hoje administro muito bem, graças a Deus. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu cuido da minha saúde mental. Graças a Deus. Sempre que precisa. Não, eu sei que a vida traz depois, sempre traz surpresas para a gente, momentos Sim. difíceis, mas a minha saúde mental, a minha depressão é uma coisa que eu sempre cuidei, minha família sabe disso. Nunca deixei de tomar minha medicação, nunca, é uma coisinha muito delicada para mim. Sim, você cuida mesmo, para não deixar que isso realmente possa voltar num outro processo. Sim. É seguir em frente, né? E aí, então, depois desse processo, aí eu me lembro que você comentou que lá na frente você já começou ali a sua caminhada, e depois você enfrentou também um grande desafio, que foi na gravidez do seu primeiro filho, né? Então, assim, o que aconteceu ali? Que prova foi essa que você precisou, mais essa, né, que você precisou enfrentar? E como é que você administrou isso também? Essa aí foi assim, a parte. Eu quero ser mãe. Né? Eu, desde pequenininha, eu sempre fui daquela de ter cachorrinho, gatinho, até hoje tenho. Mas eu sempre fui muito mãezinha. Sempre achei que nasci para ser mãe. Já estava no coração, sempre, né? Sempre. E aí eu falei assim, agora eu quero ser mãe. Aí, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, a primeira gravidez eu perdi. E foi o primeiro grande trauma que eu nunca imaginei que uma mulher pudesse passar. Sim. É traumatizante você escutar o coraçãozinho do bebê e semana seguinte você está no hospital, numa maternidade, vendo um neném nascer, e você está já na sala já, né, naquela situação já de perda. Ele já estava com quantos meses, o bebê? 2 meses. Eu já estava na primeira gestação, foi com 2 meses que eu perdi. E aí foi aquele trauma. Mas eu não desisti, porque sempre você escuta a seguinte: olha, pode ter sido uma má formação, isso acontece, aquela coisa toda. Quando eu engravidei do Gabriel, foi uma gravidez de alto risco, a gente já sabia que era de alto risco, mas eu encontrei o melhor médico que eu podia encontrar na minha vida. Foi presente de Deus, aquele senhor na minha vida. Sempre digo isso. Nossa, até hoje eu só consulto com ele. E aí, na mesma hora, ele me cuidou de mim e a gravidez foi em 9 meses. 9 meses não, porque o Gabriel nasceu prematuro, mas foram todo o período na cama. É mesmo? Todo o período. Com 5 meses eu tive um sangramento que eu tinha certeza que eu tinha perdido ele. Eu fiquei olhando para a parede, ele falou: Silvana, pode olhar. O Gabrielzinho estava pulando lá, eu ficava mais internada do que em casa, mas o Gabriel veio, graças a Deus, ficou os 2 dias na UTI com soprinho no coração, mas está aí, é um homão. Está bem, graças a Deus. Graças a Deus, Silvana. Mas aí, assim, com 4 anos, ele me pediu um irmão, uma irmã. Eles costumam fazer esse pedido mesmo. Aí a gente tenta substituir com um gatinho. No seu caso, não, porque você sempre teve assim, esse desejo, né, no coração de ser mãe. Sim. Né? Mas tem gente que fala: ai, não dá para ser um gatinho, não dá para ser um cachorrinho, um peixinho. E eu estava assim, numa fase boa da minha vida profissional, né? A gente estava num bom período lá no meu trabalho como jornalista, aquela coisa toda. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei assim: eu amo ter irmãos, eu amo meus irmãos, muito. Aliás, eu amo minha família toda, meus primos lá no Sul, então sou aquela família que eu não tenho trauma nenhum de infância. Graças a Deus. Eu não tenho. Né? Sabe aquela coisa que você vai no psicólogo? Porque a tua infância... E normalmente o problema do psicólogo é família. É família, Então, eu não tenho, pode ter certeza. Meus desenhos são tudo assim, família, primos, primas. Eu tenho uma família que eu não tenho nem como dizer como eu amo. Que bênção. E assim, eu queria muito realmente ter muitos filhos. Mas como eu tive a minha gravidez difícil e tudo mais, eu fiquei meio... preocupada, mas eu jamais queria imaginar o Gabrielzinho sozinho sem um irmão. E mesmo assim, sabendo que meu casamento não estava, né? Eu imaginei assim, que eu falei assim, mas eu quero que tenha irmão biológico, aquela coisa toda, vou investir. E esse investimento foi bem caro para mim.
Foram 4 gestações perdidas. É mesmo? Foi um processo muito doloroso. Eu investi tudo que eu tive direito. Chegava até um determinado ponto? Chegava até um mês e pouquinho, eu escutava o coração. Pouco tempo, né? Eu fui muito corajosa. Com sabe? certeza, Silvana. Eu tive momentos assim que eu pensei que eu não ia dar conta, que eu chorava muito, eu sofria. Minha mãe pedia para mim, minha filha desiste, e eu não desistia, porque aquilo ali não era possível aquilo estar acontecendo comigo. Muita gente dizia assim, Silvana, não acredito, você vai tentar de novo. E eu falava, não é possível, não é possível que isso está acontecendo comigo. Parecia que até Deus estava falando, filha, eu não quero. E eu cheguei a teimar, dizendo assim, mas eu quero dar um filho, eu quero dar um irmão para o meu filho, e eu quero ser mãe de novo, eu preciso ser mãe de novo, e aquela coisa. Um belo dia eu vi uma pessoa falando sobre um doutor que fazia um tratamento. Eu já tinha feito outros tratamentos, simpatia, tudo que você imaginar. Aí um dia eu fui lá, marquei essa consulta e ele disse, não, teu problema é X, tal, você tem que fazer um tal de crossmatch, tal. Eu falei, faço. Eu acho que deve ter custado um valor de um apartamento esse tratamento. Nossa! Sim. Eu sei que são bem caros mesmo, mas eu não imaginei que fosse tanto. É. E eu tinha, eu estava fazendo faculdade. E eu falei, não, eu vou fazer, eu não quero. Enquanto não resolver isso, era uma coisa assim, eu sou meio teimosa também, perseverante. Não foi assim uma obsessão? Sim, né? eu quero. Sabe? Né? E eu não sei se é porque. Bom, resultado da ópera, eu fiz o tratamento num mês, no outro mês. Engravidou. Estava grávida, e aí. Eu tive uma gravidez mais saudável, né? Eu tive que fazer, claro, foi de alto risco e tudo mais. Eu já estava com 42 anos, mas aí veio o Gustavinho, que está aqui com a gente. Você sabe a história dele também, não é uma história muito fácilzinho, não. Mas o Gustavo está aí, lindo, maravilhoso. Eles são 2 irmãos que se amam. Se não fossem os 2, eu acho que eu nem estaria aqui. Não estaria, com certeza. Então, assim, a maior alegria que eu tenho é de ter persistido. Sim. Eu dou graças e graças de ter insistido nisso. E na verdade, você comentou, né, que a história dele, assim, ele passou por alguns problemas também, ainda enfrenta algumas dificuldades, mas ainda assim, isso não te faz se arrepender dessa decisão que você tomou, dessa escolha que você fez, né? A alegria que ele te dá e a alegria que dá para o irmão assim, é tão maior, né, do que aqueles problemas que, assim, vocês vão enfrentando. Eu tenho, né, muitas obrigações com os 2, somos só nós 3. Sim. Mas é uma alegria tão imensa, e eu quero até fazer uma parte aqui de um testemunho. Pode. Eu lembro quantas vezes eu segurava a minha barriga depois que eu tive as perdas, né? De manhã eu acordava e falava assim, Senhor, não quero perder meu filho, não quero perder meu filho. E eu pedia muito isso, segurava para minha barriga para eu não perder o neném, para não perder ele, né? E eu falava assim, olhava em volta e falava assim, eu dou qualquer coisa para não perder meus filhos. E hoje dia se a gente sentou, nós 3, eu estava abraçada com os 2, e eu te digo, né, eu perdi muita coisa na minha vida, mas eu estou com os 2 no meu braço. Então, eu digo assim, eu dei, pode levar tudo, de bem material, não tem problema. Eu estou com os 2, e isso me basta. Sim. Então, eu lembrei do dia que eu falei assim, eu dou qualquer coisa para ficar com meus 2 filhos. E eu dou. Eu quero ficar só com eles. Então, esse é meu testemunho hoje. Sim. Não troco eles por nada nesse mundo. Que amor, meu Deus. Não troco. Lindo testemunho, que amor, viu? E aí você, depois então teve o Gustavinho, que foi o seu segundo filho, né? E aí, a gente estava até comentando aqui, antes da gente começar aqui, né, o FanaCast, a gente comentando aqui que a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? São fases pelas quais a gente vai passando, né? Às vezes uma fase excelente, às vezes a gente está passando ali, vivendo uma primavera, mas às vezes a gente enfrenta invernos também, né? E os invernos costumam ser difíceis, e a gente fica ali de olho em quando novamente vai vir a primavera, quando essa primavera vai chegar de novo, né?
E aí, de repente, as coisas ali parece que se acalmaram, né? E você pensou assim, pronto, agora vou experimentar a minha primavera, né? O inverno se passou, Sim. já foi embora e agora eu vou experimentar essa primavera. E aí, de repente, vem um novo desafio na sua vida, que foi a perda do seu pai. Que foi quando o seu pai morreu e você, assim, sentiu muito essa perda. Parece que vocês eram muito ligados, né? Sim, eu sempre fui a baixinha, né? Meu pai sempre me chamou de baixinha. Eu e meu pai era unha e carne, eu pescava com meu pai, eu ia para o futebol com meu pai. Meu pai aqui, quando ele estava aqui, era chácara, eu e meu pai eu passava o final de semana todinho com ele. Era uma coisa assim do outro mundo. Uhum. E quando o Gustavo nasceu, ele fez 4 meses que meu pai faleceu. Não, então foi muito... Foi bem recente, sim. Uhum. E meu pai já estava louco pelo Gustavo, uma coisa muito, muito assim, forte. E a gente fez uma viagem para o sul, e foi muito engraçado, porque meu pai não via, o afilhado dele já tinha quase 20 anos, e por acaso a gente conseguiu um carro que não estava no programado, e levamos todo mundo para a praia, e ele viu todo mundo, e a gente não sabia que aquilo era uma despedida. E aí, um dia lá na chácara, um feriado, a gente ligou e ele morreu dormindo, né? Faleceu dormindo. Disse que... Nessa viagem que vocês fizeram? Quando a gente voltou. Quando a gente voltou, ele ficou na chácara, e a gente foi ligar, ele não atendia o telefone. Quando a gente chegou lá, do mesmo jeitinho que ele deitou, ele estava de manhã, ele não sofreu, segundo os bombeiros que atenderam lá, que ele não houve sofrimento, não tinha, o rosto dele não estava... Foi qual a causa, Silvana? Foi cardíaco? Mal súbito, acho que foi cardíaco e tal. E assim... Foi muito, porque ele, 62 anos, foi muito jovem. Sim. O papai era muito presente, era um homem presente na vida de todos os filhos, ele era presente na vida de todos os amigos. Então, foi um choque, assim, que eu nunca imaginava. Quando eu pensei em qualquer coisa, mesmo que o papai morresse. E até hoje é difícil de superar isso. Não só de mim, mas eu acho que de muitas pessoas que conheceram meu pai. Sim. É difícil, se o Onofre morreu, não acredita, né? Então, foi um luto aí que eu demorei aí mais de 2 anos, hoje, falar. Eu não assisto vídeo dele. É mesmo? Não consegue? Não consigo assistir vídeo dele. Foi interessante você falar assim, nesse tempo que você ficou enfrentando esse luto. Então, a gente precisa respeitar esse período do luto. E, às vezes, a pessoa olha e fala assim, mas fulano é cristão, fulano, ele tem que sair rapidinho disso, porque ele é cristão, ele acredita em Deus, ele confia em Deus, então não tem que ficar sofrendo. Gente, os cristãos, eles sofrem da mesma forma, eles estão sujeitos aos mesmos sentimentos que todo mundo, né? Ele sente a dor do luto também, ele pode chorar, ele tem direito de chorar, ele tem o direito de viver aquele momento que é tão dolorido, que é tão difícil, né? Mas uma coisa que a gente precisa estar atento é com relação à duração desse luto, né? Porque, assim, a Bíblia, lá no livro de Eclesiastes 3, e é um texto que a gente conhece demais e que eu amo, diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, a Bíblia diz assim, Salomão falando, há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de rir e há tempo de chorar. E tantas outras coisas que ele menciona ali. Mas, assim, então a gente observa que existe realmente um tempo determinado para todo o processo, para tudo aquilo que a gente vive. E com o luto não é diferente. Então, a gente precisa ficar atento, ligar um sinal de alerta quando realmente esse luto estiver demorando demais para passar, né? Porque a gente precisa realmente, assim... pedir a Deus força, porque realmente não deve ser fácil. Você falou que vocês eram muito ligados, então, com certeza, foi um luto muito difícil de se enfrentar, de se viver, né? Mas eu acho não. A gente precisa pedir forças a Deus. A gente precisa ser fortalecido na força do Senhor, porque sozinho a gente não consegue, né? E a Bíblia nos garante, Jesus nos garantiu que Ele nos deixaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, naquelas questões que a gente não tiver sabendo lidar com elas, né, com a nossa humanidade, com a nossa força humana, né,
a gente precisa pedir ao nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso amigo, aquele que nos encoraja, aquele que nos levanta quando a gente está ali abatido, né? Eu costumo dizer que é a nossa Dori, né? Está ali, vai, continua, levanta, você consegue. Então, a gente precisa realmente buscar em Deus essa força e essa coragem para a gente vencer esse período e seguir em frente. É fácil? Com certeza não é, né? Mas a gente não pode deixar que a nossa vida pare ali. O pessoal costuma dizer, vida que segue. É fácil falar, né? Mas é difícil você tomar atitudes e tomar a decisão de realmente fazer a sua vida seguir. E ela precisa seguir. É verdade, né? verdade. Pois é. E aí, então, depois dessa questão aí com o seu pai, né, desse luto que você viveu, aí você já precisou enfrentar um problema antes disso, você precisou enfrentar um outro desafio muito grande, que foi um problema, uma enfermidade cardíaca que você enfrentou. E foi uma coisa assim, que quando você conta, a gente fala assim, meu Deus, a Silvana é um milagre, né? Porque você contando ali como é que foi, eu quero que você conte agora. Sim, foi. Esse aí foi realmente um divisor aí de... Nasci, né? Sim. Tanto é que eu tenho 2 aniversários. Eu comento que eu tenho 2 aniversários. Eu comemoro, inclusive. Porque eu fui fazer uns exames, eu resolvi fazer um mestrado na Argentina, eu iniciei o mestrado, e aí fiz uns exames. Quando eu voltei, eu fui no médico, no cardiologista, para pegar os exames. É isso que eu ia te perguntar, como é que você descobriu essa anomalia? Porque eu queria, depois que o Gustavo nasceu, eu queria fazer cuidar do meu corpo, fazer lipo, aquela coisa toda e tal. E eu fui fazer os exames pré-cirúrgicos. E aí, na hora que eu fui sozinha no cardiologista pegar os... E aí eu lembro direitinho, o doutor Fábio, que ele vai assistir, ele estava anotando assim, ele falou assim, nossa, mas você é jovem. Aí eu falei, obrigada. Aí ele pegou... Desculpa, é porque ele está pedindo só para a gente chegar um pouquinho mais perto do microfone. Silva, né? Aí ele falou assim, mas você é jovem. Aí eu falei assim, obrigada, doutor Fábio. Ele falou assim, vou ter que te abrir? Eu, como? Me abrir? Como assim? Não estou entendendo. Aí ele continuou escrevendo. Ele falou assim, não, porque você está assim, assado. Eu falei, explica direitinho, não estou entendendo. Aí ele pegou e falou assim, olha, os teus exames estão assim, você está com a válvula fechada. Você está desmaiando? Eu falei, não, eu jogo futebol com as meninas. Aí ele pegou e falou assim, não, você não pode jogar futebol. Eu falei, eu jogo. Ele, você não tem falta de ar? Eu falei, não. Ele falou... Ou seja, nenhum sintoma compatível com aquela anomalia que você estava enfrentando. Nenhum. Aí ele pegou e falou assim, não, mas não pode ser, né? E aí eu peguei e falei assim, mas... Tá. Aí ele falou assim, não, porque os exames aqui, você vai precisar de um transplante. Eu fiquei chocada. Eu falei Deus. Eu não conhecia tanto o doutor Fábio e tal... Eu peguei e saí, eu lembro que eu fui andando sem direção, não sabia onde estava o carro. Com certeza. Aí, na época, eu liguei para o meu ex-marido, né? Falei assim, fulano, aconteceu isso, e pelo amor de Deus, assim, assado. Aí ele só pensou em ligar para esse, que era o meu médico que colocou meus filhos no mundo, né? Vamos ligar para ele, é a única pessoa que a gente confia nesse mundo. Vamos ligar, vamos marcar amanhã. E ele atendia lá no Paranoá. Dito e feito, ligamos, levamos os exames para ele, ele olhou e falou assim, tá tudo certo aqui, mas... Vou te indicar o doutor fulano de tal, que foi médico, inclusive, da Lady Di. Ele que socorreu ela lá quando ela sofreu o exame. Então, você precisou viajar para Não. Ele atendia aqui. Atendia aqui. É que ele estava em Paris quando ela sofreu o acidente. Então, ele era bem renomado aqui. Ele era brasileiro, Silvana? É. Brasileiro? É doutor Leonardo Esteves. Olha, que legal. Aí beleza. Marquei com ele de emergência, não sei como que a gente conseguiu, porque dessa hora Deus ajuda, né? A gente conseguiu, chegamos lá, levamos para ele, ele olhou e falou assim, é isso mesmo, vou te pedir um monte de exames, mas está tudo certinho aqui, vou te pedir mais exames, assim. Aí eu falei, mas o que isso quer dizer? Só me explica o que isso quer dizer. Ele quer dizer que você pode ter um súbito. Uma morte súbita. Eu lembrei do papai. Do seu pai. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas se você estiver dirigindo, você pode...
morrer. Desmaiar. Eu só lembrei que eu ando com meus 2 filhos dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, então me opera amanhã. Fiquei com ele assim, me opera amanhã. Ele falou, não, é tão simples assim. E ele explicou se é alguma causa congênita? Sim. Aí ele tentou te explicar para mim que poderia ser uma febre reumática que eu tive, né, uma febre reumática, ou era congênito, nasci com a válvula, né, com problema, essas coisas. Bom, eu tive uma tia que, com a mesma idade, ela teve esse diagnóstico. Sim. E ela fez a cirurgia, só que ela não resistiu. Nossa. Eu saí dali dizendo o seguinte, estou indo embora. Para mim, eu estava indo embora. Só que eu não ia arriscar dirigir, fazer mais nada por causa dos meus filhos. Acabou ali, já não pegava mais o carro. Os meninos estavam com quantos anos nessa época? Estavam pequenininhos, o Gabriel estava com 7 e o Gustavo estava recém-nascido, 4 meses, 5 meses por aí, né? Aí o resultado da óbito. Aí eu tinha os exames que eu tinha feito, eu tinha fator de Leiden, não podia colocar a válvula mecânica. Me explica o que é esse fator de Leiden. Fator de Leiden é um... Como é que é o nome? Fator de Leiden. De Leiden. Ele significa o seguinte, que eu posso ter predisposição a ter trombose. Ah, sim. Então, eu posso ou não, mas ele está lá, né? E eu tinha 42 anos na época, não era... como se diz, eu não estava, como é que fala? Não era indicado colocar a válvula de porco, porque ela só dura 12 anos. Então, aí o doutor Leonardo... Válvula de porco? É assim mesmo? É porque eles fazem uma descelularização, e aí para ela ser compatível com o ser humano. Ah, sim, entendi. Tá? Só que aí o que acontece? Só que em 12 anos, ela dura só 12 anos. E aí eles fazem um máximo para você não ser aberta novamente. Sim. Em 12 anos, para mim, eu já estaria agora sendo aberta novamente. Então, aí ele falou, Silvana, tem uma nova técnica, doutor, chamada cirurgia de Roche. Eles pegam e te colocam, tiram a sua válvula do seu pulmão e colocam no lugar dessa, a aorta, e aí você recebe de um doador humano, de um doador, uma pessoa que cadáver, né? Sim. Mas de humano. Aí eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí, e essa opção tinha que ser você. É o paciente que tem que se decidir por essa técnica. Aí sim, eu tinha que ter condições financeiras, a coisa toda. E não devia ser barato, né, Silvana? Não, mas aí alguém lá em cima, né, um Deus, eu tive uma ajuda, assim, na época do presidente da empresa. Ele não pensou 2 vezes. Nossa, que bacana. Ele me ajudou. Graças ele, pessoal, a Deus. Né? Olha, você tem, assim, uma escolta de anjos. Eu não sei como é que foi, porque eu sei nós, que eu acho né? que as meninas que trabalhavam comigo ligaram, né? Tinha um diretor na época, e eu acho que ele falou pessoalmente, ele falou assim, a Silvana... Quanto é? Manda para a conta dela amanhã. Ele é assim. Eu sei que ele é uma pessoa muito boa. E aproveitar para dizer que devo meu coração a ti. É o Dr. Rômulo Maiorana. Então, bacana. assim, eu tive isso, graças a Deus, fui salva nesse momento. Veio esse médico de lá para cá. Foi a segunda cirurgia aqui em Brasília. Não, minto, eu fui a primeira, depois teve outra. Primeira? Eu fui a primeira aqui em Brasília. Lá do Hospital Santa Lúcia, e foi condenada pelo doutor Fábio estava junto, que era o meu médico, né, o doutor Fábio. Que identificou o problema. O doutor Leonardo, o doutor Francisco Costa, que é lá do Sul, lá de Curitiba, que veio com essa técnica para cá, e eles fizeram lá no Santa Lúcia esse transplante. Sim. Né? E aí eu fui colocada naquela máquina que fica... todo o sangue é colocado para lá, eles tiram o coração, colocam na bandeja. Tiram o coração e colocam para manipular, para trocar, aquela coisa toda, né? E faz aquele... e aí depois coloca de volta. E teve uma coisa, assim, um agravante, né? Que eu falei, que não sei se eu te contei, eu fiquei acordada durante Gente, mas como assim? Ficar acordada? Eu não tive... não tive... Você tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo, sendo falado ali? Foi horrível, porque eu senti o cheiro do sangue, e eu senti na hora que ele falou assim, vou começar por aqui.
E assim, eu falei assim, gente, eu tô acordada ainda. E eles conversando e... Mas foi uma falha, então, sim, talvez, né? Eu até hoje não entendi. Depois o doutor André Esteves, que é pai do doutor Leonardo, veio conversar comigo. E aí ele perguntou se eu queria falar com a psiquiatra, chamar o psicólogo, aquela coisa toda. Mas até hoje eu não entendo. Passei. Hoje, ainda de vez em quando, eu tenho sonho de que eu estou dirigindo, correndo, com o olho fechado e que não consigo abrir. E eu acho que é um trauma que eu tenho desse momento. Mas passou. Né? E aí eu vivi muita coisa ruim dentro daquela UTI, porque é muita dor. São 9 meses dormindo praticamente sentada. Era isso que eu ia te perguntar, como é que é o pós-operatório de uma cirurgia dessa, né? É horrível, muito ruim. Eu sou muito sensível, né, com corte e a sensação, né, ainda tem, né, os ferrinhos aqui dentro. Depois você vai tirar a radiografia e você pensa, o que é isso aqui que está tudo amarrado aqui dentro? E a sensação que você fica com aquela sensação, será que vai dar certo? Será que eu não vou morrer? Era isso que eu ia te passei, perguntar. 6 meses depois, eu tive uma dorzinha. Tudo você pensa que o problema vai reaparecer. E aí o médico falava assim para mim, Silvana, não é nada. Eu falei, eu tô com dor. E eu tô com dor. Quando eu cheguei lá, foi fazer exame, estava 80% fechada a artéria direita. Meu Deus. Aí o médico falou assim, não acredito. Aí corre, Silvana, colocar um stent na artéria, que ela teve manipulação cirúrgica, então ela praticamente colou. Sim. Não era problema meu, não, era problema da manipulação cirúrgica. Sim. Aí lá vai eu colocar um stent, 6 meses depois, de novo, lá no hospital. E aí você fica com aquela sensação, não, acho que eu vou morrer, vou morrer. Essa sensação foi passar, acho que só 2 anos depois, que eu fiz os outros exames, o médico falou, Silvana, você está bem. Relaxa, vai viver, né? vai viver a vida. Aí, hoje que eu estou vivendo, porque eu passei um tempão achando que a cada dia que eu levantava, estou vivendo mais um dia. Estou vivendo mais um dia. E eu achei interessante você comentar isso, porque eu também já passei por algumas cirurgias, né? E é normal, realmente, a gente pensar nessa possibilidade da morte, né? Porque eu me lembro que numa das cirurgias que eu fui fazer, o médico, na véspera da cirurgia, ele nos chamou lá no consultório dele, a mim e ao Ricardo, e ele falou assim, olha, eu preciso te esclarecer a respeito dos riscos que essa cirurgia pode oferecer, né? Aí eu, então, vamos lá. Eu pensei, assim, que ele fosse falar um monte de coisa, mas ele já começou pelo risco do óbito. Aí, quando ele falou assim, então, tem o risco de óbito, e foi... Aí, quando ele foi relacionando o restante, eu já nem estava ouvindo mais o que ele estava falando. Eu foquei no risco do óbito. E ali você pensa assim, meu Deus, né? É como o Tiago fala, né, na Bíblia. Ele fala que a nossa vida é como uma neblina, realmente. Sim. Que hoje a gente está vendo e que daqui a pouco já se foi, né? Então, é por isso que a gente também estava comentando aqui antes sobre como você está vivendo essa única vida que Deus te deu. Exatamente. Né? Celebrar os momentos que precisam de celebração, né? Chorar nos momentos que precisam serem chorados, né? Aqueles momentos mais tristes, mas a gente precisa viver cada momento, né? E eu não imaginava, assim, por exemplo, quando eu estava lá na UTI, até assim, só colocando uma parte, né? Quando eu estava lá na UTI, eu só ficava imaginando assim, acabou. Acabou para mim. Uma semana atrás, eu estava com as meninas jogando futebol, aquela coisa toda, aquela saúde, Aí, depois, eu saí dali, ela falava assim, Silvana, hoje você vai subir 1 degrau da escada. Então, para mim, aquilo ali foi assim, acabou minha vida. Sim. Não tem mais. Só que aí, passaram-se alguns anos, eu estava fazendo uma viagem para Jerusalém. Eu estava andando, eu falei assim, gente, passou. Né? Então, com aquilo que você falou assim, aqueles momentos que você acha assim, que não vai passar, como os momentos bons também passam, né? Exatamente. Então, eu achava que eu não ia nunca mais ser a Silvana, e hoje, graças a Deus, estou aqui. Pois é. E assim, grande livramento de Deus. E eu acho interessante também, né, a gente ter um coração grato, a gente saber quem é que nos sustenta, né? Quem é que nos livra, quem é que tem nos livrado, quem tem nos sustentado.
E a gente ter realmente esse coração grato a Deus, porque tudo vem dele. E se a gente está aqui hoje, é porque Deus permite que nós estejamos aqui, né? Então, tudo vem dele. E às vezes a gente fica assim, né? Igual eu fiquei nessa cirurgia também. Meu Deus, será que vai ser minha hora? Será que eu vou voltar? A gente precisa realmente se entregar e descansar nos braços do Senhor, né? Falar, você pode pensar assim, falar é fácil, mas eu precisei viver essa experiência também. Sim. De descansar em Deus, né? Porque eu não tinha o que fazer. Ou eu descansava em Deus, ou eu ia ficar ali, né, aflita, agoniada. Então, eu realmente descansei nesse Deus poderoso, né, que tem as nossas vidas nas mãos dele. Né? Os nossos dias estão todos contados. Deus, o Ricardo costuma dizer assim, que Deus, quando ele olha para a gente, é como se ele pegasse um filme, daqueles filmes antigos de máquina, daquelas máquinas antigas, ele desenrola aquele filminho, então ele já consegue ver ali, né? O dia da nossa chegada, o dia da nossa partida, tudo que aconteceu ali naquele ínterim, né? Então, Deus é Deus. Então, a gente precisa realmente descansar nele, né? Confiar. Eu acho que essa ligação divina, ela tem muito significado nesses momentos, principalmente que a gente passa por isso. Aí explica, muitas vezes, as pessoas que talvez não consigam essa ligação. Sim. Porque existem muitas pessoas que se falam assim, mas a pessoa não resistiu, ela se entregou. Eu acho que falta um pouquinho sabe? Faltou, talvez, essa... Sabe? Porque eu me agarro muito nesses momentos. E como você falou assim, coloca na mão de Deus, vai, segura, assim, porque não tem outra forma. Não tem. Assim, essa intimidade com o Senhor, né? Isso nos garante a paz que excede todo o entendimento humano. Às vezes você está vivendo ali num caos, numa situação complicadíssima, e você está ali sereno, e todo mundo olha para você e fala, mas como você está assim, tão tranquila, meu Deus? Ainda tem capacidade de sorrir diante de uma situação tão complicada, né? Essa é a paz, como diz a Bíblia, que o mundo não pode dar. Que um carro zero não pode dar, que o dinheiro não pode dar, né? É a paz que excede todo o entendimento humano, vai além da nossa compreensão humana. Você está vivendo aquela circunstância, a circunstância não é nada favorável, mas o seu coração permanece em paz, né? E é por isso que é muito bom e é necessário que a gente esteja realmente conectado no Senhor, né? Com essa intimidade, né? A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o temem. E a esses, Ele vai revelar os segredos do seu coração. Olha que lindo. Sim, com certeza, Fana. Então, é fantástico. E aí eu estava falando da gratidão, porque às vezes a gente acha assim, eu estava até comentando com uma amiga minha hoje, né? Mas Deus sabe que eu sou grata por Ele ter me livrado da morte. Deus sabe que eu tenho um coração agradecido, Deus sabe que eu sou grata a Ele. Meu Deus, a gente precisa expressar essa gratidão. Uma pessoa outro dia disse assim, que a gratidão, que ela não é expressada ou com palavras ou com atitudes, ela soa como ingratidão. Né? Então, às vezes, a gente está ali, que bom, sei que Deus me livrou e segue a vida. Senhor, muito obrigada, né? Quando você for fazer ali o seu devocional, Senhor, eu te agradeço, te louvo, porque eu sei que foi a sua mão que me trouxe até aqui. Né? A sua mão tem me sustentado. Então, isso é tremendo, né? E a gente precisa realmente, como você falou, tá ligadinho ali com o trono da graça, né? Para que nos momentos mais difíceis e mais delicados da nossa vida, que a gente consiga permanecer. Então, a Bíblia ainda fala lá em João 15:5, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, verdade, né? Então, é permanecer em Deus. Não é a gente, eu vou dar só uma saidinha ali e voltar. Não, permanecer em Deus, estar nele, estar na presença dele o tempo todo. É isso que nos garante essa paz que excede todo o entendimento humano, que nos garante alegria, que nos garante, né, tudo que ele tem para nos oferecer, que a presença dele tem para nos oferecer. E agora, mais do que nunca, ainda estou agarrada nele, porque Gustavo, né? Gustavo agora é
é meu caminho agora, é onde eu estou grudada com ele. Sim. Né? A gente está bem unido e tenho certeza que eu vou passar por essa também. Com certeza. Deus não te livrou né, assim, de uma situação tão delicada, né? À toa, Silvana. Eu sempre digo assim que há um propósito, né, nesses livramentos do Senhor, né? Tem uma missão para a gente cumprir, né? Sim, com certeza. E há promessas sobre a nossa vida. Enquanto houver essa promessa, enquanto essa promessa não se cumprir, nós vamos estar aqui, continuando a nossa caminhada e buscando, sim, né? Verdade. E aí, a gente falou aqui desse processo, desse momento, dessa cirurgia. E aí a gente pensa, a Silvana pode ter pensado assim, pronto, agora passei por isso, tô livre agora, né, Senhor? Agora já deu de prova, já chega, né? Então, agora eu vou experimentar a primavera. E aí vem mais uma surpresinha para a Silvana, né? Ela precisou enfrentar uma separação, que foi muito difícil também, né, Silvana? E, assim, você, na leitura que você faz, assim, de tudo que aconteceu, você acha que tem a ver com o seu problema de saúde que você teve, ou não? Ou é porque a situação já estava desgastada mesmo, o relacionamento já estava passando por um desgaste? Olha, Fana, assim, a leitura que eu fiz foi que depois que você se encontra com a morte, tanta coisa muda na sua cabeça e você começa a repensar. Sim. Quem eu sou, você começa a se ver de outra forma, né? Começa a se valorizar. Sim. E eu comecei a passar por um processo muito assim, não era egoísta, mas eu comecei a não permitir que certas coisas acontecessem comigo. Sim. Né? Não, peraí, tem um limitezinho, começou a ficar um pouquinho diferente. E aí eu comecei a fazer uma terapia para saber se eu estava extrapolando esse tipo de coisa dentro de mim. Em 2 anos eu comecei a conversar comigo, conversar com a psicóloga para saber, olha, eu estou indo para o lugar errado, eu estou pensando errado, até o dia que eu comecei a enxergar, assim, não, está me dando prova, é assim mesmo, assim, para tomar a decisão. Mas quando eu tomei a decisão, quando eu achei que tinha que tomar a decisão, eu achava assim, poxa, eu vou ter meu melhor amigo. Eu vou ter um grande amigo. Sim, o que seria, no caso, o seu ex-marido. Sim. Que vocês, assim, manteriam sim. um relacionamento saudável, embora separados, mas um relacionamento de amizade. Né? Isso é o que você... É a expectativa. Mas a realidade foi outra. Exatamente. Então, assim, na minha cabeça era só isso. Tipo assim, não tenho nada a perder, nem eu, nem ele. Sim. Não tinha. Na minha cabeça não tinha. A gente vai ser simplesmente os melhores amigos, porque a gente... E existiam 2 filhos. Exatamente. Ali, né? A gente tinha uma convivência e uma cumplicidade, né, apesar de tudo, mas tinha-se tudo para ser os melhores amigos. Infelizmente, foi a pior coisa que aconteceu e deu tudo errado e foi a pior experiência da minha vida, de toda a minha existência. E você, nesse momento, porque como você já tinha passado por um quadro de depressão, nesse momento aí, depois de enfrentar tanta coisa, vem uma, vem outra, vem uma outra coisa, vem outra coisa, você pensou assim, pronto, agora eu vou entrar num processo de depressão de novo. A minha saúde mental e emocional está ameaçada aqui. Você sentiu isso? Ameaçou porque o que entrou em jogo? Entrou uma coisinha muito ruim chamada culpa. Sim. Fui bombardeada com culpa. Você se culpando? Sim. E pelo término. Nossa, e aí vendo meus filhos, né? Numa situação assim que ficou bombardeado dos 2 lados e uma situação que não houve controle. E aí eu fui, até hoje. Eu confesso para você que até hoje existe um momento assim que eu me culpo. Sim. E eu vejo os meninos, qualquer coisa que acontece, eu acho que sou eu a culpada. Fui eu, a culpa é minha. E aí eu vou fazer um vídeo sobre esse problema da culpa, né? Pra gente ver que não é bem assim, né? Que há cura. Verdade. A cura para Sim, mas ao mesmo tempo eu fico lá trabalhando, porque é difícil, não é fácil. Com certeza. Não é fácil. Por mais que a pessoa venha assim, não, Silvana, não é assim, não é assim. Quem vive é o que eu falo, o drama, né? Dois meninos, assim, a situação não é fácil. Então, mas eu tenho a gratidão de dizer,
para Deus que eu estou superando, que eu estou enfrentando, que é uma coisa que a gente consegue. Você não se rendeu àquele estado ali, você reagiu e falou, não, agora eu vou para frente. E eu vejo também assim, qual é o lado que me mostra que eu não estou errada? Meus filhos. Sim. Meus filhos, eles estarem dali do meu lado dizendo, mamãe, você está certa. Né? Te apoiando. Exatamente, né? Porque eles podiam estar do meu lado, podiam, né? Não, então, mamãe, você está certa, fica aqui, calma, assim, fazendo tudo por mim. Sim. Né? A gente unido, gosto disso, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, acho que é o momento que eu estou dizendo assim, não, então, né? E aí a hora que eu digo assim, não, então eu não sou culpada. Estou bem. Então, é uma briga por dentro, mas é uma coisa assim que sabe? E eu acho que vai passar, está passando, e como não é um processo fácil, eu acho que exige conhecimento e você vai tendo experiência, eu acho que é por isso, você vai aprendendo. Então, por isso que não é muito fácil, não. E a gente não pode exigir, né, que seja, tem que ser de hoje para amanhã. Na verdade, toda cura, e eu estou falando agora de cura das emoções, né? Há um processo, né? Não é no estalar de dedos que a gente, eu estou com esse sentimento de culpa aqui, mas amanhã já vou amanhecer boa, não estou mais sentindo nada. É um processo, né? E o processo é assim, é um dia depois do outro. É um passo de cada vez, até que você consiga se libertar de verdade, né, desse sentimento, dessa emoção aí. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando você soube, então, que assim, depois desse problema da cirurgia, aí veio a separação, logo na sequência, porque assim, foi um momento tão delicado, né? Logo depois dessa separação, foi logo depois ou demorou um tempo assim para depois vir essa separação, Silvana? Quanto tempo depois que você passou por essa cirurgia? A cirurgia foi em 2011 e eu pedi a separação acho que em 2016. Então ficou um pedaço. Ficou um pedacinho. Mas assim, é um momento assim tão delicado que você podia estar tentando assim se apoiar, né? Que ele fosse um apoio para você e de repente você perde o apoio dele, né? E vocês se separam. Em algum momento ali, nessa caminhada sua, né? De tantos acontecimentos, de tantos desafios, você chegou a pensar, já passou pela sua cabeça assim, acho que Deus realmente me abandonou, acho que Ele se esqueceu de mim. Passou? Quando meu pai morreu. Quando o seu pai morreu? Sim. Foi. Quando meu pai morreu, eu achei que Deus não existia, ou que... Você questionou, então, questionei, Deus, né? Foi um momento que eu falei agora. Acho que teve 2 momentos. Sim. Vou ser sincera para você. Foi quando o papai morreu. Eu juro para você que eu perdi o gosto de... Eu olhava para tudo e falava assim... Não faz mais sentido? Não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. E a outra vez foi quando eu vi o Gustavo agora no Hospital da Criança... todo ensanguentado, né, colocando sangue, e achei que eu ia perder meu filho, e para mim ali também eu iria com ele, se eu procurando alguma coisa para ir junto com ele, se fosse o caso. Também ali eu achei que Deus também estava me abandonando. Então foram esses 2 momentos assim, que foram muito fortes para mim. Com certeza. E aí a gente precisa, nesses momentos assim, né, a gente se lembrar do que a Bíblia diz, né? Lá em Isaías ele diz assim que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que amamenta ainda, um bebezinho, o Senhor jamais se esquecerá de você. Né? Ele fala assim, uma mãe é uma coisa assim, pouco provável, né? Um ser pouco provável, né? De abandonar o seu filho. Né? É um amor, é o que você está falando, é um amor inexplicável mesmo. Né? Mas o profeta Isaías, ele fala, olha, pode acontecer que essa mãe amorosa, que ela venha até a se esquecer desse filho. Mas Deus jamais se esquece de nós, né? Então a gente precisa ter assim essa palavra viva no nosso coração para esses momentos assim, né, que surjam na nossa vida e que a gente realmente questione, né? Senhor, mas se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso, né? Será que o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me abandonou, né? Como você colocou aí. Então a gente se lembrar que a gente tem um pai, né? Abba, paizinho, né? Que ele realmente não se esquece. E aí a gente estava falando da modelagem, né? A gente falando aqui, ainda que a gente esteja passando ali pela moenda,
né? Ainda que a gente esteja sendo experimentado pelo Senhor, que a gente não esteja entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, né? A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está em Romanos 8, 28, né? Então, é exatamente isso, é você se deixar ali nas mãos do oleiro, né? É onde ele vai modelando ali, dando forma ao vaso, e é a forma que o oleiro quer dar, e não é a forma que a gente quer ter, né? O vaso não pode questionar o oleiro, mas peraí, você está me dando essa forma por quê? Né? É a forma que o Criador, né? Que o oleiro quer dar. E esse processo da moenda, ele é muito doloroso, ele é muito difícil, sim, né? Porque você fala assim, ai, Senhor, eu quero ser transformada, pode me mudar, quebra minha vida e faz-a de novo. Tem até uma música. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, assim, a gente canta essa canção e a gente acha tão lindo cantar. Mas quando está na hora da gente passar ali pela moenda, da gente passar ali pelas mãos do oleiro, o que a gente faz? Senhor, chega, tá bom, já tá bom, né? Porque dói, né? Você fez uma pergunta, Fana, e eu vou te contar mais um testemunho. Quer dizer, não sei se é testemunho. Eu não sei se é testemunho, mas é uma coisa que... Você já foi a Jerusalém? Nunca fui. Você faz um roteiro lá, que é lindo, você vai em todos os lugares... que Jesus esteve, pequenininho, como faz o pão, tudo. De todos os lugares que Jesus esteve, em um deles foi o lugar que eu mais chorei, que eu caí ajoelhada. Você tem noção? Porque a pergunta que você me fez... Não me lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Você me perguntou em que momento... Que você teria sentido que Deus tinha te abandonado. Sim. Você consegue imaginar? Sim, lá na cruz, quando o próprio Jesus não falou, não? Foi lá onde Jesus também... fraquejou. Então, quando ele falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Sim, foi quando ele sentiu o peso dos nossos pecados sobre Getsemane. Então, assim, foi nesse local, na hora que o rapaz abriu a Bíblia para falar, bem lembrado. Eu ajoelhei e comecei a chorar bem muito. Lembrado. Foi naquele momento ali, aquele lugar ali, era o lugar mais poderoso, mais forte que tem do caminho que você faz, dos dias que você percorre lá. Sim. Não é nem o Calvário que você faz, que você vai pelo Calvário, nem o muro lá das Lamentações é tão emocionante como aquele lugar especificamente, ali. Daquele lugar, ele fala toda a parte, né? E é mais ou menos isso que você me perguntou agora. É um momento que, por mais que você esteja ali na fraqueza, você faz essa pergunta, por quê? Por que o Senhor me abandonou, né? Por quê? Mas é um porquê, assim, sabe, que você não quer. Você não quer dizer assim, eu não estou te duvidando, mas por quê? Por você quê? Questiona. Sabe, mas né? é aquele momento da fraqueza, assim. Não estou me comparando. Sim, né? Mas mas Deus, olha que interessante você ter falado isso. Porque você não estou me comparando a Cristo. Sim. Mas Jesus, quando ele veio aqui para esse mundo... a gente sabe que ele veio como homem, 100% homem, mas ele era 100% Deus também. E por que ele sentia as mesmas fraquezas do homem? Para mostrar para nós, humanos, né? Para mostrar que ele também passou por tudo aquilo que a gente passa. Ele teve os mesmos sentimentos, ele chorou, né? Ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, né? Então, mostrando para a gente que tudo aquilo que ele sentiu, a gente também vai sentir um dia, né? Pode sentir um dia, mas que ele sempre coloca, né? Jesus falando, né? Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Então, assim, não é qualquer ânimo, é um bom ânimo, é um ânimo diferente, né? Exatamente, aquele que te encoraja, aquele que te levanta, então é para seguir em frente. É a mesma coisa que você fala para uma criança, você não pode ter medo. Você pode, você tem o direito de ter medo. É uma emoção, o medo, né? Um sentimento. Eu acho que é totalmente contraditório. Você fala, não, você tem que ter todos os teus sentimentos. Você tem que experimentar. Exatamente. Né? Então, eu nesse ponto, eu acho que eu sou muito intensa nisso. Eu sinto tudo. Se eu estou alegre, eu estou muito alegre. Se eu estou triste, eu estou triste. A única coisa que eu não vou fazer é, de repente, tentar te
fazer que minha tristeza abasteça você. Aí é outra coisa. Né? Porque é ruim, realmente, você contagiar uma pessoa com tristeza. Mas, assim, você ser intensa no seu sentimento, seja. Sim. Né? Sim. A gente precisa, eu sempre falo, né? Nós somos seres emocionais. Então, a gente precisa sentir as emoções, né? E expressar todas as nossas emoções. O problema está na gerência, né? Na gestão dessas emoções. Como é que eu estou expressando essas emoções? Aí que está o problema. Mas que eu posso expressar, eu posso. Né? Eu preciso ter aquele equilíbrio ali, né? É a tal da inteligência emocional, né? Como é que eu estou expressando isso que eu estou sentindo? Aí que é a questão. Verdade. Bom, então, aí depois você, nessa sua caminhada aí, né? A gente já passou por essa questão aí que você se sentiu, né, que realmente tinha sido abandonada por Deus. E queria te perguntar até uma coisa, a gente até falou um pouquinho sobre gratidão. Você consegue olhar para trás e, assim, ser grata a Deus, mesmo pelos momentos assim difíceis, mesmo por aqueles momentos assim mais dolorosos? Por exemplo, vou pegar o mais doloroso aqui para você. Mesmo com a morte do seu pai, se você olhar para trás, você consegue ser grata a Deus por esse momento da sua vida? Consigo. Consegue? Consigo ser grata a Deus por tudo, desde o primeiro dia que eu me lembro da minha vida. Eu lembro desde os meus 5 anos de idade. Por tudo que eu tive. Como eu disse para você, eu tive uma infância linda. Graças e quando eu falo que eu tive uma infância linda, eu não vou dizer para você que eu não tive frustrações no colégio, que eu não tive bullying, que eu não tive, sabe, às vezes falta de alguma coisa na minha casa. Eu tive tudo que todas as crianças tiveram, eu tive todas as frustrações, mas eu estou falando de gratidão justamente por isso, porque eu agradeço muito mais as coisas boas do que as coisas ruins. Sim. Então, eu gosto de lembrar muito. Minha mãe fala, nossa, você tem uma cabeça... Mãe, eu lembro das coisas boas, porque eu gosto de lembrar das nossas casas, da nossa casa cheia, dos nossos natais, dos nossos anos novos, das nossas festas, das nossas viagens. Sabe? Raramente eu lembro de uma briga, de alguma coisa. Graças a Deus, né? Então, muito ligado à família. Sim. Eu tenho algumas reservas minhas de algumas ingratidões de amigos, tenho. Algumas coisas que me lembram, que me machucam, mas ficou lá. Porque não tem como não lembrar. Sim. Foram facadas, foram traições mesmo. Mas, em relação a alegrias, as minhas alegrias são muito superam, maiores. Né? Superam. Olha, o que eu tenho de amigos, que eu tenho gratidão, assim, eterna. Sabe o que é eterna? A pessoa pode passar o resto da vida. Se tiver outra vida, não sei se tem, se tiver, eu vou passar o resto da minha vida agradecendo essas pessoas. Tá, então eu vou lembrar você aqui. Não tem outra vida. Então é nessa vida que eu vou agradecer. Amém. Vou ser grata sempre. Hebreus 9:27. A gente vai viver uma única vida. Uma única vida. E morrer uma única vez. E depois a gente vai viver a vida eterna com Cristo. Sou grata a muita gente. Amém. Tem muita gente que tem aqui, ó, no meu coração guardado, porque são pessoas que nunca deixaram de me dar a mão. Sim. Ixi, se eu fosse falar isso é cuidado de Deus, Silvana. Sim. Isso é cuidado de Deus. Né? Quando você olha para o lado, vê alguém que te amparou, vê esse médico que foi te atender lá no sul, vê o outro que conseguiu dinheiro para sua cirurgia. Isso é cuidado de Deus. Nesse momento hoje que eu estou passando, todo mundo sabe o que eu estou falando. Já tem uns 2 anos aí, todo mundo sabe. Eu nunca recebi tanta ajuda, tanto carinho como eu estou recebendo. Que bênção. Mas, na verdade, a gente sabe que existe uma lei chamada lei da semeadura, né? Então, aquilo que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. Então, com certeza, Silvana, as suas sementes, as sementes que você tem escolhido, são sementes, assim, do amor, né? Você tem plantado amor por onde você passa. Porque, com certeza, o que você está colhendo agora de ajuda, de auxílio, de suporte, de um irmão, de alguém, né? Com certeza é colheita, né? Então, assim, é lindo de ver. E quando eu te perguntei sobre a gratidão, assim, por todas as coisas, inclusive pelas coisas difíceis, é porque a Bíblia, e Paulo fala, né? Ele fala assim para a gente, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. E quando Paulo fala em tudo,
Ele não está falando assim, ó, Silvana, no momento que você estiver lá com seus filhos, feliz e contente, você dá graças, viu? Mas no momento lá da cirurgia, no momento que você perdeu seu pai, aí não, aí você tem que murmurar mesmo, porque você é humano. Não, ele está falando assim, em todas as coisas. É fácil, porque é muito romântico a gente chegar e falar assim, olha, em tudo dai graças, viu? Você está passando por uma luta, a despensa está vazia, não tem um centavo no bolso, está vivendo uma questão difícil, uma traição, uma separação, mas dê graças. É complicado, né? A gente tem essa dificuldade, mas Paulo ele está nos alertando que é necessário que assim a gente faça. Primeiro, para a gente não emprestar a nossa boca para o murmurador, né? Então, a gente precisa realmente, assim, mesmo nos momentos de maior dificuldade, fazer como Paulo e Silas, né? Quando eles estavam presos e eles começaram a adorar a Deus. Era um momento tão difícil, eles tinham sido açoitados, os pés deles amarrados ali num tronco, naquela prisão. Eles estavam vivendo um momento muito delicado. E eles murmuraram? Não. Eles abriram a boca deles e começaram a adorar a Deus. E diz a Bíblia, que coisa mais linda, que à meia-noite, como se fosse um terremoto, um grande terremoto aconteceu ali, e a estrutura daquela prisão foi abalada, com o poder da adoração, da oração. Né? Olha só o poder que tem uma oração, uma adoração. E as portas se abriram, e eles foram livres ali naquela prisão. Então, assim, essa adoração, eu sempre digo que, não estou falando adoração, não é cantar. Sim. A gente adora a Deus com a nossa vida, com a nossa entrega, com o nosso testemunho, né? Então, assim, a adoração, ela move o coração de Deus. Enquanto a gente adora... Eu faço uma analogia, que a adoração, ela abre a nossa prisão. Com certeza, não tenho dúvida. A gente ela sai da prisão. Quebra cadeados. Sim. Ela destrói o jugo, sabe? Então, assim, a adoração, ela faz isso, ela tem esse poder. Eu digo que enquanto a gente adora, os céus estão se movendo em nosso favor. Deus olha pra gente e fala assim, olha... Essa minha filha, esse meu filho, está enfrentando uma situação tão difícil e não abriu a boca para murmurar em momento nenhum. Vai abençoar? Claro que o Senhor vai abrir, vai derramar, né, das bênçãos dele sobre essa vida, né, que adora, que ora, né? Bom, então aí você, por isso que eu falei a questão da gratidão, né? E a gente já está partindo aqui para o final, tá? Mas eu queria dizer alguma coisa aí, editor? Eu queria, só tinha uma perguntinha aqui que eu queria fazer, mas depois se eu me lembrar dela eu faço aqui. Eu vejo assim, eu olho para a sua vida e vejo que é uma vida assim de superação mesmo. Por esses testemunhos que você comentou, e sei que tem tantos outros aí, que não daria tempo de contar tudo aqui, mas você sempre foi essa pessoa de garra mesmo, sim, sabe? Que lutou, que batalhou, né? Que pelejou pelas suas coisas, pelos seus filhos, pela sua família. Então, a gente vê isso, a gente acha incrível. E no meio de tanta tempestade, de tanto desafio, essa mulher ainda conseguiu escrever um livro. Meu Deus, como é que foi isso? Como é que surgiu? Eu estava dando uma olhada e cheguei a ler aqui, achei um livro muito interessante. É um livro chamado Meios Impressos versus Meios Eletrônicos, que fala dos meios de comunicação, os impressos e os eletrônicos, e do impacto que cada um deles tem sobre o meio ambiente, no meio ambiente, né? Então, assim, você conseguir falar bem rapidinho como é que surgiu a ideia desse livro e do que ele fala, e como é que as pessoas, se por um acaso alguém quiser adquirir, como é que faria para adquirir esse livro? Não, eu sempre gostei de estudar, assim, de um tempo para cá. Quando eu comecei a fazer faculdade, aí foi uma coisa assim que virou minha cabeça. Aí quando eu resolvi fazer o mestrado, lá na Argentina, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O mestrado é na área de impacto ambiental. Impacto ambiental. Né? Tá. Primeiro, fiz novas amizades, um idioma a mais, cultura. Foi muito sério o local onde eu fiz em Santa Fé, na Universidade Católica de Santa Fé. Eu pensava que não era sério, mas é super sério. Foi pela EJOS, aqui do Brasil, que faz
esse convênio com eles. Você ficou lá por algum tempo? A gente foi durante 2 anos, a gente ia 15 dias em janeiro, 15 dias em julho, 15 dias em janeiro, sempre nessa época. Sim. Ficava lá, fazia todos os módulos, ficava 15 dias por lá. Muito, muito, muito bom. Que bacana. E aí, o que acontece? Quando a gente foi fazer a tese, eu me propus a fazer um trabalho original, Sim. que não tivesse. E como eu trabalhava no jornal, e esse jornal era lá da Amazônia, o grupo de comunicação da Amazônia, a gente falava muito sobre a Amazônia, Sim. meio ambiente, aquela coisa toda. Sustentabilidade. Eu tinha participado da Rio Mais 20, tinha feito um projeto lá, de um caderno para lá, e aí a gente estava em plena convergência, todo aquele impacto do papel e as pessoas e já indo para o jornal já eletrônico. E eu estava participando daquilo e as pessoas já tinha dado uma entrevista sobre o jornal vai sumir e eu não queria. Era um momento de transição. Eu sou ainda muito papel jornal, eu sou ainda muito fã do jornal. Eu amo jornal, papel, né? Eu amo ler livro de verdade. Aí eu dei uma entrevista para uma revista sobre porque o jornal, era em 2000 que eu dei essa entrevista e eu falei assim, não, o jornal não vai morrer. Em 2000, estavam dizendo que o jornal ia morrer. Ainda temos jornal papel impresso. Sim. E eu disse que não ia morrer tão cedo. Pode até estar, né? Mas eu falei, não vai morrer. Aí, quando eu fiz o mestrado e tudo mais, a minha cabeça virou assim, sabe uma coisa? Qual é o impacto que isso vai causar no ambiente quando todo mundo parar de usar o papel jornal? Quando todo mundo começar a comprar, porque aí começou aquela história de comprar tablet, Sim. E aí era assim, mal lançava um número, já lançava outro número de celular, como está hoje, a gente já está no 14, 15 do iPhone, né? Nem sei. É por aí. Aí eu falei assim, qual é o impacto? E aí eu falei assim, acho que eu vou fazer isso. Vou ver qual é o impacto do papel e qual é o impacto e vou fazer um versus o outro e vou... Sim. Pensei comigo, né? Eu falei assim, só que eu não imaginava que eu não ia encontrar nada de referência praticamente porque o seu trabalho foi o primeiro. Exato. Então, assim, aí a primeira coisa, eu falei para o meu orientador, ele falou, Silvana, você que sabe, mas aí teve o coração no meio, né? Mas mesmo assim, consegui... Então, a cirurgia foi nesse... Assim, foi durante o meu mestrado. Porque quando você vai fazer o mestrado, você praticamente já tem que ter um tema, você já tem que pensar no teu trabalho, Sim. porque terminou ali os 2 anos, você já tem que fazer a tese para você, né? Senão porque da turma, acho que eram 13... Acho que só formou 3. Nossa! Só 3. A Argentina não é fácil, não é para qualquer um. A gente pensa assim, a pessoa foi para lá para fazer isso lá porque Sim, é mais fácil. Não. Cada ida lá a gente ia fazer 3, 4 trabalhos, não era muito fácil, não. Então, assim, resultado. Eu fiz, fui super... O professor adorou, fui fazer a banca, apresentar lá em espanhol, tudo direitinho, passei. Aí... ganhei, a Estes me deu o prêmio de produção científica. Que bacana, Silvana. E ficou muito bacana. Aí ele falou assim, Silvana, você não quer fazer... Você que merece um livro. Por quê? Porque o papel jornal, ele ficou anos e anos sendo colocado como derrubar árvores e tal. E aí, quando eu fiz... Até eu me surpreendi. Porque o ciclo do papel, quando você vê, ele está todo... ele cabe todinho... Ele é 100% reciclável. Da hora que ele extrai até a hora que ele volta para o meio ambiente, ele é 100% reciclável. Então, ele não é mais problema... O papel jornal, né? Lembrando que ele é de plantação, é replantado, aquela coisa toda. E o eletrônico, não. O eletrônico é um problema seríssimo ainda para o meio ambiente. Desde a hora que você vai extrair... E o descarte? Desde a hora que você vai extrair o material dele da natureza, até a hora do descarte, que ainda é um problema, o lixo eletrônico. O lixo eletrônico. Ele está com N problemas com a natureza. Então, assim, eu consegui provar por A mais B que legal. O problema, né, que nós temos que enfrentar aí do lixo eletrônico. Então, ficou um trabalho bonito, o livro ficou bacana. Eu quero escrever o segundo. E é um livro
livro muito gostoso de ler. Apesar dele estar bem científico, bem técnico, mas dá para... porque assim, está muito informativo. Fala do início da imprensa, fala da Gazeta do Rio de Janeiro, né? Assim, a criação de todos. Então, assim, você vai fazendo um passeio ali, né? Pela vida da imprensa, como é que nasceu, como é que surgiu o primeiro jornal. Assim como eu falo dos eletrônicos também, né? Também falo da história dos eletrônicos, eu faço isso também. Muito bacana. Para tentar colocar todos os dois no mesmo patamar. Mesmo patamar para dizer, olha, para vocês verem, né? Prós e contras. Né? Então, assim, como que está agora... É indiscutível que a tecnologia é importantíssima, né? A evolução é importantíssima, mas a gente tem que pensar também quais as soluções que a gente tem na área dessa logística que eu coloco até no final como importante. Já foi assinada no governo Bolsonaro, foi assinado a logística reversa. Isso é muito importante, já foi. Tanto é que foi depois que eu fiz o livro. E aí eu quero escrever o segundo livro justamente nessa nova consideração. Só que ela tem que ser mais fiscalizada e implantada realmente. Não adianta só ter a lei e não ser cumprida. Sim, claro. Né? Então, aí agora é uma outra etapa. Já é o outro livro, né? O próximo livro. Então, se Deus quiser. E como é que, por exemplo, a pessoa quer adquirir, quer ler esse livro, como é que ela faz para conseguir, Silvana? Como eu te falei, eu ganhei, tá? Eu fiz o blog do Radar Digital, que agora é um portal. Nós temos o portal, e aí eu vou colocar ele, logo eu vou colocar ele à disposição no portal do Radar Digital, para quem quiser adquirir, mas pode mandar também uma mensagem lá para o portal dizendo se quer que eu mando para a residência. Legal. E por falar em jornal eletrônico, e a gente já está aqui encerrando, eu queria encerrar com esse jornal eletrônico que você agora criou, né? Tem pouco tempo, ele está bem recente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse jornal, que eu achei uma ideia fantástica. Tem muita coisa boa ali, muita coisa instrutiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o nome do jornal, que é Radar Digital Brasília, né? E é um jornal extremamente informativo, com um conteúdo fantástico. Então, fala um pouquinho aí desse jornal. O Radar Digital Brasília, na verdade, ele era um blog, né? Eu constituí ele junto com o lançamento do livro, que era para ter discussões do meio ambiente, de economia e política. Então, ele estava desde 2015, só que eu estava cuidando de outros veículos de comunicação, e aí o pessoal começou a me cobrar. Uai, Silvana, por que você não faz o seu? Nossa, está tão bacana o seu trabalho, e começaram a me cobrar. Eu falei, sabe uma coisa? Bora lá. Arranjei o investidor anjo. E aí ele falou assim... Mais um anjo. Eu chamo de investidor anjo. E aí ele falou assim, olha, acredito em você. E aí, a partir de 1º de agosto, eu transformei o blog num portal, e não é que deu certo. Olha... Estamos com números aí muito favoráveis. Que bacana. A gente colocou, inclusive já está, a gente fala de economia, gastronomia, política, saúde, educação. Mas assim, a gente está com um pessoal aí para vir com a gente aí legal. Tem a Sônia Vinas que vai falar sobre... Sônia Vinas não, corta. Tem a Sônia Zagueto, que vai falar sobre a arte de escrever. Ela escreve cada poesia linda. Que legal. Tem o nosso poeta, o Gustavo Dourado, que escreve literatura. Gente, o melhor da literatura. Ele é presidente legal. da Academia Taguatinguense, né? Taguatinguense de Letras. Fantástico. Ele tem um público maravilhoso. Ele é um poeta muito bom. E vocês estão no Instagram? Nós estamos em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Esse mês a gente entrou com a apuração das eleições em tempo real. Que legal. No primeiro turno, e já estamos preparados para o segundo turno também. E sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar ligado com vocês para o que for de novidade estar colocando no Radar Digital. E tem o programa do Radar Digital que a gente faz. Não tem um cronograma certinho, mas os assuntos e os temas, quando forem interessantes, a gente coloca no ar. Que legal. Então, assim, depois você dá uma olhadinha. É um jornal que realmente vale a pena. Vale a pena você acessar lá e dar uma pesquisadinha e ver se a gente não tem razão. Silvana, a gente já está aqui realmente encerrando. Mas antes de encerrar, eu quero, assim, a sua história, ela é realmente
ela inspira a gente a seguir em frente, né? A gente não se deixar desanimar, nem se abater, né? Com as tempestades, com os desafios que vão surgindo ali pelo meio do caminho. E aí eu me lembrei de uma passagem que está lá no profeta Abacuque, que ele fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado, ainda que não haja isso, que não haja aquilo, ele vai falando um monte de coisa. Ou seja, aí ele ainda fala, todavia eu me alegrarei e exultarei no meu Deus. Então, assim, ainda que você esteja passando uma situação muito difícil agora, ainda que você esteja vivendo um momento de luto, de dor, ainda que você esteja vivendo um momento assim de indecisão, alguma decisão que você tenha que tomar, sei lá, um momento de uma traição, de uma injustiça que você tenha sofrido, eu não sei qual o problema, qual o desafio que você está vivendo agora, mas eu queria que você lembrasse da palavra do profeta Abacuque. Todavia, eu me alegrarei. Então, apesar das circunstâncias, né? Eu ainda assim, eu me alegrarei no meu Deus, naquele que é o Deus da provisão, o Deus Jirê, aquele que nunca falha, né? Então, assim, é nesse Deus que a gente confia e que a gente crê. E eu quero aqui agora deixar uma lembrancinha para a Silvana, porque todos os meus convidados aqui recebem uma lembrancinha. E eu trouxe aqui para ela um livro que eu tenho, né, no meu acervo pessoal, já li, e achei muito legal e queria compartilhar. Ele se chama O Beijo do Céu. É da Darlene, não vou saber falar o sobrenome dela, ela é australiana, ela faz parte daquele grupo Hillsong, um grupo de música muito conhecido do Hillsong. Eu não sei falar o sobrenome dela, por isso que eu não vou falar, tá? Mas é a Darlene. É um livro muito legal. E esse livro, ele fala exatamente do cuidado de Deus. Ela conta aqui no livro uns momentos pelos quais ela passou. E existem momentos na nossa vida que, assim, é de tanto cuidado de Deus, e foi o que você sentiu e ainda sente, né? Esse cuidado de Deus, que é como se os céus se abrissem e o próprio Deus viesse ao nosso encontro com um beijo ali na nossa testa, né? E dizendo assim, filha, fica firme, continua, eu estou contigo. Você quer pedir o livro aqui para mostrar? Então, por isso, eu vou te entregar já o seu presentinho, a sua lembrancinha, mas eu quero deixar para vocês aqui, para finalizar, aquele texto que está lá no profeta Isaías, lá no Isaías 41:10, que ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te levanto, que te ajudo e que te sustento com a minha destra fiel. Então, esse é o nosso Deus, esse é o Deus em quem a gente confia. Está aqui o seu presentinho, faça uma boa leitura, tenho certeza que você vai gostar. Obrigada mesmo, obrigada. Eu adorei, olha só. Silvana, muito obrigada pela sua presença aqui. Gente, eu foi lindo ter você aqui com a gente, compartilhando assim das suas experiências, partilhando as suas experiências com a gente, inspirando, né, a mim e a todas as pessoas que estão nos assistindo a viverem uma vida, como a gente falou, né, aproveitando cada dia, cada momento dessa única vida que Deus nos deu. Muito obrigada para você. Um beijo para todos vocês. Obrigada aí pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.